Bom dia, bom dia. Bem-vindos à nossa live empresarial de hoje. Já temos aqui o nosso convidado, Dr. Ronaldo Merig. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo. Doutor Ronaldo. Doutor Charles, como é que vamos? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E Tudo você? jóia também. Aquela pergunta que a gente faz em toda a audiência, me ouve bem? Perfeita. Vejo, escuto muito bem. Exatamente, exatamente. Dr. Ronaldo, muito obrigado aqui publicamente. Já nos falamos aí, né, anteriormente, mas publicamente te agradecer, porque eu sei que consegui uma brecha aí na sua agenda como professor, como magistrado, como pai, né, como marido, não é fácil, como estudioso. Então eu fiquei muito feliz mesmo de você ter aceito o convite. Você sabe que eu não preciso falar muita coisa de você, você é uma referência para todo mundo, você é uma unanimidade, Ronaldo, você é uma Isso. unanimidade, você sabe disso. Sempre que a hora que eu falei que você iria estar presente aqui, nossa, o tanto que eu estou vendo pelas pessoas aqui presentes, né? Então não preciso nem dizer da sua importância, da sua referência, você é um grande exemplo para nós, tá? Então muito Obrigado. obrigado mesmo de coração por ter aceito o convite e tenho certeza que de maneira ímpar você vai trazer muito conhecimento para a gente. Imagina, Pessoal, eu que agradeço, viu? Agradeço o espaço, agradeço a presença aqui dos amigos, dos ex-alunos, né, dos alunos, é a colheita de anos aqui de magistério, né, Charles? Basicamente, o magistério é que nos aproxima muito das pessoas, né? exatamente. Muito mais Eu do já que... tô. Esses dias eu fui fazer uma conta rápida, Ronaldo, de quanto tempo faz que eu estou dando aula, e assusta, né? Assusta. Porque eu me lembro que eu colei grau em 97, e aí eu já comecei a dar aula em cursinhos preparatórios em 97. Olha, Então, quer dizer, é é assustador. É assustador. assustador. Quantas pessoas já conversaram conosco, né? Exato, Hoje já já, passaram pelas nossas pois vidas, é, né? vários aí de cabelos brancos como a Como gente. nós, e barba branca, É né? verdade. E barba branca. Pessoal, olhem só, o professor Ronaldo, doutor Ronaldo, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1989, é mestre e doutor em Direito, atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação desde 98, é juiz de Direito no Estado de São Paulo desde outubro de 1991, atualmente é corregedor da UPJ de Família e Sucessões de Rio Preto e juiz titular da Segunda Vara desde 2015. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e pertence ao núcleo de São José do Rio Preto do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. E dizem que é um excelente tenista, falaram já que é um excelente tenista e que um dia eu quero ter a honra de dividir a quadra com você. E dizem que é um músico ímpar. Olha, músico pode ser, mas tenista é mentira. Quando eu jogava, o meu professor ficava gritando talento, talento, mas não era pelo meu talento, é porque estava muito devagar, sabe? Então eu abandonei. Esse talento eu não tenho. Vou Eu ficar te vou devendo essa acreditar, daí, Charles. eu vou acreditar, viu, Ronaldo? Meu amigo, você tem a palavra, fique absolutamente à vontade, o espaço Maravilha. é seu. Quando o Charles me chamou, né, aqueles que estão familiarizados com as minhas aulas sabem disso, embora eu seja juiz de família agora, desde 2015, a minha área de pesquisa, a área em que eu atuo no magistério, sempre foi obrigações e contratos, né? Eu nunca atuei na área de família como professor. Na época, até eu me lembro, eu dava aula com o Truzzi, na mesma, a gente seguia a turma, e quando chegava em família e ele chegava em contrato, a gente trocava, né? Porque era a área de predileção dele e contrato era a minha. Então, quando fui convidado, evidentemente eu me propus a falar alguma coisa de contratos, porque é a área que eu tenho estudado e foi inclusive objeto do meu doutorado agora, recém-terminado, agora nesse ano, 12 de abril, eu defendi. E o meu doutorado foi justamente analisando as alterações que a Lei da Liberdade Econômica provocou nos artigos do Código Civil relativos aos contratos, né? Principalmente no 421, que fala da função social do contrato. Também
o momento me parece propício, porque o pessoal deve estar acompanhando, né, que há uma proposta, é um anteprojeto de Código Civil, elaborado por vários juristas de importância. Nós até assistimos juntos lá a palestra do Tartucci aqui, né? E ele falou muito bem disso, etc. e tal. Então, pensei com os meus botões. Acho que uma coisa que está no momento aí é a questão da função social do contrato, né? E nesse meu estudo, nesse meu doutorado, o meu orientador, ele veio da área do direito econômico, ele é da área do direito econômico, Gilberto Bercovitch. E para a gente acertar uma área que fosse comum, né, a gente foi para contratos, mas ele me disse, olha, Ronaldo, você precisa fazer uma incursão pelo direito econômico, né? E eu, que não tive direito econômico na faculdade, não sei se você teve, acho que na nossa época nem não tinha, né, Charles, direito econômico. Não são todas as faculdades ainda que têm a disciplina, né? Então, assim, foi uma coisa muito interessante, porque eu já tenho uma predileção, digamos assim, pelo chamado direito civil constitucional, né? De sempre entender que a Constituição está acima de todos os códigos, inclusive do Código Civil. E nesse estudo de direito econômico, evidentemente, eu tive de me aprofundar um pouquinho na parte constitucional, né? Então, abre um pouco, sabe, a cabeça, você começa a enxergar o Instituto de uma maneira mais macro, né? E não de uma maneira microeconômica. Porque a gente lida com o contrato de uma maneira microeconômica, quer dizer, eu julgando, você advogando, orientando os seus clientes, etc. e tal, ali 2, 3 partes, né? Naquele negócio jurídico bi ou plurilateral ali de autorregulação de interesse. Mas aí você começa a ter uma visão um pouco mais macro. E aí é que vem a compreensão, me parece, da função social, né? Porque a questão é a seguinte, a gente tem de perguntar para que serve o contrato? A gente sabe o que é o contrato, mas para que ele serve, né? E se você for perguntar, a grande maioria vai dizer, bom, é justamente para essa autocomposição de interesses, mas também muito importante na circulação de riquezas, certo? Na medida em que você contrata, você faz circular a riqueza, você faz movimentar a parte econômica do país. Então, por menor que seja a sua contratação, você está circulando riqueza. Eu comprei um café hoje de manhã. Pois é, mas alguém fez esse café, alguém produziu esse café, alguém vendeu, se foi na padaria, tem lá um empregado te servindo esse café, então você está movimentando a máquina. Ok? Só que tem um detalhe, né? É óbvio que quem te vendeu o café não pensou em nada além disso, e você também, ao tomar o café, não pensou, eu agora vou movimentar a economia do Brasil. Evidentemente, a gente não faz isso quando a gente está contratando. Então, a quem cabe esse papel de vislumbrar esse interesse social? Me parece incontestável que é o Estado, né? O Estado é quem deve ter esse olhar para ver se os contratos estão servindo à sua função social. Porque, veja, o Estado, em contrapartida, ele oferece a sua força coercitiva para aquele contratante que sofreu um inadimplemento. A gente sabe, eu não posso, a autotutela quase sempre é proibida, então eu comprei de você, não te paguei, você vai ter que acionar. De que forma? Pelo Estado, correto? Então, me parece a contrapartida razoável é o Estado pretender que o contratante, que os contratantes, ao contratarem, não escapem, não fujam da função social do Instituto. A exemplo da função social da propriedade, que, aliás, vamos dizer assim, é a irmã mais velha da função social do contrato, né? Foi minha dissertação de mestrado. Olha só. E veja, Instituto importantíssimo, né? Então, você percebe o seguinte, quando eu falo de circulação de riqueza, cabe ao Estado perceber, avaliar e, se necessário, intervir para que essa circulação de riqueza atenda os preceitos constitucionais. Porque, veja, está no artigo 3º e está no 170, artigo 3º lá dos Objetivos Fundamentais da República, e no 170 da Ordem Econômica, erradicação da miséria, erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais e regionais.
Então, a gente não pode perder de vista, no aspecto macro, né, que o Estado tem de zelar por isso. Não nós, na hora de contratarmos, mas o Estado tem de balizar essas contratações para que elas, de certa maneira, caminhem nesse sentido, né? E ao fazer isso, então, estará havendo uma obediência à função social do contrato. Por exemplo, nós estamos agora lá com essa tragédia no Rio Grande do Sul, e, aliás, quem ainda não colaborou e puder colaborar, fica aqui o nosso apelo para que o faça, porque realmente é uma tragédia absurda, né? Então, você imagina agora lá, está faltando água mineral, tá? E aí, imaginemos, então, que alguém tenha água mineral para vender e resolva cobrar essa água mineral muito cara. Porque se fosse por uma regra de mercado, apenas e simplesmente, tem alta demanda e tem baixo produto. O que eu vou fazer? Eu quero lucrar. Eu, empresário, quero lucrar. Eu vou aumentar o preço. Tá bom. Para o empresário está tudo certo. Muito embora se fale da função social da empresa, eu acho difícil, na prática, você pretender que o empresário, não é verdade, tenha essa visão. Defenda isso, né? Defenda uma conduta dessa, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Nós também não podemos ser românticos, né, Charles? Exato. A gente tem que ser realista. Então, obviamente, essa venda de água superfaturada, muito cara, nesse momento de crise, estaria descumprindo a função social da compra e venda. E como é que eu resolvo isso? O Estado tem que intervir. O Estado tem que ter mecanismo de intervenção e falar, amigão, você não vai cobrar R$10 uma garrafinha de água que você vendia a 3 há 10 dias atrás. Você não pode fazer isso. Por quê? Não dá, né? Então, a questão da intervenção macro do Estado me parece que é muito essa. É claro que aquela história que todo mundo diz, né? Quando o remédio é demais, vira veneno, né, Charles? Então, a grande dificuldade é a intervenção na medida correta, na medida certa. Você não pode intervir a ponto de engessar a economia, mas você também não pode deixar que o mercado caminhe sem controle, porque o mercado não tem essa preocupação social. Quem tem que tê-la é justamente o Estado. E a função social, afora isso, então a gente vislumbra nela dois aspectos principais. Um aspecto externo, que tem a ver com isso que eu falei, quer dizer, o contrato não pode ser nocivo para a sociedade, no primeiro momento. E ainda no aspecto externo, a sociedade tem que respeitar os contratos alheios. Embora o contrato vincule os contratantes, os terceiros não podem atrapalhar essa contratação, não podem prejudicar essa contratação. Tem uns casos emblemáticos, né, os chamados leading cases, que um deles é do Zeca Pagodinho. Os mais velhos aí vão se lembrar, os mais antigos vão se lembrar, quando o Zeca Pagodinho mudou da Brahma para uma outra cervejaria, eu não me lembro, acho que até acabou nessa cervejaria aí. Você lembra desse movimento aí? Peraí. Os cabelos brancos, eles acabam tirando alguns neurônios de memória, né? A gente, infelizmente, passa por esse problema aí. Mas, enfim, Nova Skin. Nova Skin, verdade. Nova Skin. Você está melhor do que eu. É porque eu recorrentemente falo desse caso, então a Simone colocou aqui, ó, Skin, Nova Skin, exatamente. Isso, exatamente. Que era bem mais ou menos, né, Simone? Falando nisso, era bem mais ou menos a tal da Nova Skin aí. Mas, enfim, ele estava fazendo a publicidade da Brahma, acabou o contrato da Brahma, foi para a Nova Skin. No curso da contratação, a Brahma vem com uma agência péssima, Simone falou. A Brahma vem com uma agência de publicidade lá, no curso da contratação do Zeca Pagodinho com a Nova Skin, e o retira daquela campanha. Ele faz uma nova campanha com a Brahma, dizendo assim, eu fui experimentar um novo amor, não gostei e voltei. Verdade. Bom, verdade. Foram condenados Zeca Pagodinho, a Brahma e a agência de publicidade. Por quê?
Ah, o Zeca Pagodinho porque descumpriu o contrato, ok. Mas e a agência de publicidade e a Brahma, que não eram contratantes? Por que tinham de obedecer o contrato? Justamente pelo aspecto externo da sua função social, que enfraquece, digamos assim, o princípio da relatividade das convenções. Não só os contratantes devem obedecer à contratação, mas os terceiros também devem obedecer ao contrato. Esse é o aspecto externo. E o aspecto interno é aquele que permite ao juiz avaliar a posição socioeconômica das partes para, se necessário for, intervir no sentido de igualá-las quando o contrato é assimétrico, né? Aliás, eu sou um crítico da lei da liberdade econômica, mas um aspecto que a lei da liberdade econômica, ao meu ver, acertou foi ao fazer essa diferenciação entre os contratos paritários e de adesão e os contratos, ainda que paritários, simétricos, né, numa posição de igualdade, ou assimétricos. E você vê isso, inclusive, na área empresarial, provavelmente, né? Contratos empresariais que não são de adesão, que são paritários, mas você tem um baita de um contratante forte e um contratantezinho aqui fraquinho. E ele vai engolir cláusulas contratuais, evidentemente, que o forte vai impor a ele. E aí você vai ter muita dificuldade para usar o Código de Defesa do Consumidor em favor desse aqui, porque a relação não é de consumo, né? Se ele não for destinatário final do produto, então eu sempre dou esse exemplo, um botequinho lá na vila negociando com a Ambev. Ora, o que a Ambev disser, ele tem que aceitar, porque senão ele não vende 90% das bebidas nacionais, né? Ele é consumidor? Não é consumidor. É uma Então você vai dependência defender. econômica, né? Não Uma é? dependência econômica brutal. Brutal. Agora, você vai defender ele com base no CDC? Não vai, porque o juiz vai falar, não, amigo, não tem relação de consumo aqui. A relação é uma relação empresarial. E aí, como é que o Estado, o juiz, intervém numa situação dessas para reequilibrar? Por intermédio do princípio da função social. Alguns falam de um subprincípio, que na verdade é o Paulo Lobo quem desenvolveu, que chama equivalência material, princípio da equivalência material, aonde você vai buscar a tal da justiça social. Mas isso não é da cabeça do juiz, isso é da Constituição Federal. Veja, o 170 lá vai falar do trabalho, da livre iniciativa, para a existência digna, nos termos da justiça social, conforme a justiça social, que tem a ideia, então, de você reigualar, né, aqueles que estão muito desiguais. Que, afinal de contas, o princípio da isonomia, sabemos nós, não é tratar todo mundo igual, mas é tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Não é? Então, quer dizer, esse me parece um instituto muito importante, subaproveitado no direito brasileiro. Se você faz uma pesquisa jurisprudencial, a função social vem muito embranhada com a boa-fé objetiva, né? Falar boa-fé objetiva, descumpriu a boa-fé objetiva e a função social. Assim, difícil de você destacar mesmo a função social. Do ponto de vista do anteprojeto, o que me parece, eles aumentaram muito o artigo 421, enxertaram várias ideias no 421, não cabe aqui, não há nem tempo para a gente discutir isso, mas um aspecto me pareceu positivo, que foi um acréscimo de um parágrafo ao 421 caput, que diz o seguinte: cláusula que viole a função social é nula. Faltava essa sanção, digamos assim, expressa no artigo 421. É bem verdade que o parágrafo único do 2035, lá no fim, vai dizer algo semelhante a isso. Mas só que, veja, é um artigo deslocado, é um artigo que está lá nas disposições transitórias. Quem não lida diretamente com contratos nem sabe da existência desse artigo, a bem da verdade. É o parágrafo único do 2035. Então, se o anteprojeto virar um projeto de lei e for aprovado, pelo menos essa norma, né, for aprovada, nós teremos um parágrafo segundo no 421, o atual parágrafo único, que é aquele
nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, virará o parágrafo 1º. Parágrafo único virará o parágrafo 1º. E haverá um parágrafo 2º, então, para estabelecer essa sanção, né? Quer dizer, no caso de haver a violação de uma cláusula contratual, violar a função social, essa cláusula estará expressamente previsto em lei que ela vai ser nula. E se o contrato todo violar a função social, o contrato inteiro vai ser nulo, né? Então, assim, em breves palavras, para não cansar os nossos amigos aqui, é uma visão geral que eu trago à reflexão, né? Uma proposta de que a gente comece a enxergar a função social num aspecto macroeconômico, né? E que nós, aplicadores do direito, possamos aplicá-la. O advogado pedindo ao juiz que reconheça a nulidade de uma cláusula num contrato empresarial, por exemplo, assimétrico, por força de um abuso qualquer promovido pelo mais forte. O Ministério Público pode intervir em contratos nocivos à sociedade. Vez ou outra a gente tromba aí com contratos tipo pirâmide e assemelhados, não é? Quer dizer, que exigem a intervenção direta aí dos órgãos de controle para que não haja dano à coletividade de maneira geral, né? Explorando a boa-fé e a vulnerabilidade, a hipervulnerabilidade até de alguns, os idosos, os 70 a mais, 80 a mais, aí estão muito sujeitos a todo esse tipo de coisa. Enfim, que a gente possa utilizar, né, esse instrumento que está aí à nossa disposição. Ronaldo, eu não estou muito preocupado com o tempo, não, porque quando a gente tem uma pessoa, falei isso já para você, da tua envergadura, a gente tem que aproveitar, né? Porque são poucas as oportunidades. Ronaldo, quando você fala da questão da função social, e logicamente é um tema que desperta sempre o interesse, mas eu sempre, assim, quando falo sobre contratos empresariais, né, eu começo com os princípios. Então, o princípio do pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, tal, etc. Mas tem um assim que eu sem querer hierarquizar princípio, que eu acho que não é importante, porque vai depender do caso. É a história do choque de princípios, né? Que você não pode desprezar mas sim privilegiar um determinado momento. Mas tem um que eu gosto muito, que para mim é o principal, que é o princípio da autonomia da vontade. Como é que você vê essa relação desse importante princípio e com o princípio da função social dos contratos? Falei propriedade, mas contratos. Sim. Então, hoje a gente sustenta, não é, que teve um deslocamento, digamos assim, da autonomia da vontade para a autonomia privada. O que isso significa? Significa que a vontade, basicamente, das partes, que era o grande sustentáculo de toda a base obrigacional, contratual, comercial, né, ela passa a ser não mais a atora principal, não mais a atriz principal, e sim a autonomia privada, porque a vontade que vai receber do Estado o poder de coerção é aquela vontade que o Estado entender que é lícita, que não contraria normas de ordem pública e etc. e tal, né? Então já há um deslocamento. Hoje a gente fala mais de autonomia privada do que autonomia da vontade. E a função social do contrato, a função precípua que se tornou a partir da Lei da Liberdade Econômica foi uma função limitadora da autonomia privada, né? Então, quer dizer, eu tenho a liberdade contratual, eu tenho a liberdade de contratar, que não é uma liberdade absoluta e nunca foi, tá? Vamos deixar isso bem claro. Nunca foi liberdade absoluta, porque você tem requisitos de validade lá, objeto lícito, possível, você tem os vícios de consentimento, então sempre teve limitadores. Mas a função social é um limitador a mais da liberdade contratual, que é uma decorrência direta da autonomia privada, da outrora autonomia da vontade. Então, como eu tenho autonomia privada, eu posso contratar, eu posso escolher com quem eu vou contratar e posso escolher as cláusulas do meu contrato.
No mundo ideal, seria isso, né? Mas eu posso escolher as cláusulas do meu contrato desde que eles não sejam contrárias, né, as cláusulas, à função social do contrato. Então, quer dizer, acaba havendo essa inter-relação, exatamente, ele entra como um limitador da autonomia privada, da qual decorre a liberdade contratual. Me parece, na minha visão, pelo menos, seria essa a inter-relação, né, do princípio aí. Ronaldo, você via a questão do adimplemento substancial, uma derivação também da própria função social do contrato, ou não? São coisas... O adimplemento substancial, ele doutrinariamente aí, ele tem entrado mais como uma figura parcelar da boa-fé objetiva. É mais atrelado à boa-fé objetiva. Aliás, o anteprojeto também contempla o adimplemento substancial. Foi colocado de maneira expressa o adimplemento substancial, se não me engano, lá naquele artigo 475, lá é muito ruim falar artigo de cabeça, né? Mas é aquele artigo que diz que, em face do inadimplemento, o credor pode optar entre resolver o contrato ou cobrar, né? Então, acho que incluíram lá uma linha, salvo engano, para dizer, olha, mas se pagou grande parte já da obrigação, o credor, então, não pode resolver o contrato. Ele vai ter que optar pelo meio menos gravoso, que é o da cobrança. Da cobrança. Exatamente. Eu acho um instrumento muito importante, muito relevante, embora ele seja considerado uma subespécie da boa-fé objetiva, eu acho que você está correto em conectá-lo à função social, porque se a função social é limitadora da autonomia privada, nós estamos tendo uma limitação da autonomia privada. Não é verdade? Eu podia ou resolver ou cobrar. Agora a lei está me dizendo, não. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, vamos manter o contrato, porque socialmente é melhor, é mais legal. E você vai cobrar. Você pode cobrar. Vai cobrar. E vai cobrar, inclusive, os consectários da mora aí. Multa e etc. e tal, né? Então eu acho que realmente tem essa conexão, embora seja uma das chamadas figuras parcelares aí, desenvolvida até pelo Luciano Penteado, que era professor aqui da USP de Ribeirão, que estudou bastante essa matéria aí. Ronaldo, eu só escrevi um monte de coisa aqui, vontade de perguntar muitas coisas, mas, meu amigo, eu sei que teu tempo também é curto aí, eu sei que o propósito nesses encontros, é tentar passar o máximo possível de informações de maneira objetiva, de maneira clara, e você, como um excelente professor, não foi diferente. Então, Ronaldo, te agradecer muito, agradecer o pessoal que, meu amigo, muita Paulo gente. Aqui, Paulo Yunes, Vinícius Pereira, Fábio Paiva, o Ercolim, Bertolucci, a Laura, Paulo Covilo, James, Deia Brasilino, José Lucas. Professor, como sempre, a melhor didática. Estava com saudade dessas aulas impecáveis. Muito obrigado. Como é bom ouvi-lo. Eliane Cristina Bernardes, Dr. Geraldo Silva, Ana Mazini, Silvia Regina Bergamasco, Miriam Ferreira, advogada, Ednei Santos, Tati Nonimacher, Ednei, Gabriela Bernardino, Paola Giovana, Júlia, Ana Carolina Gordim, Natan Perucci, Felipe Per, grande orgulho dos meus nobres professores, obrigado, Karine. Simone Variano, que lembrou da skin, viu? Mas ela falou que não gosta de tomar, não, viu? Eu vi que ela colocou aqui, Técio. A Simone, a Ju, Ricardo Monte, Gastro, Giovanni Gaschi, B. Augusto, Barnabé, Prime Beer, aí, até acho que é alguma coisa de cerveja aqui, Silvio Basso, Carla Pavetes, Felipe Gabriel, Davi Quintiliano, Marcelo Henrique,
Alane Netini, Yanan Nascimento, Vicky, Bruna Junqueira, advogada Ju Martins do Carmo, se não estiver enganado, de Frutal, foi minha aluna. Olha que Joan legal, Charles. E Siqueira. Não, bola. Brasil inteiro. Ó, tem uma advogada aqui que está advogando em Miami. Entrou aqui, Ronaldo. A vida, que bacana, né? Você é fera, meu amigo. Não, Maluf, Eliane entrou, já tinha falado. Juliana Banhato, Gabriela Nogueira, Kaique Rian, Diogo, Yas Mergulhão. E você disse que é corredor número 1 também aqui, viu? Parece. Corredor número 1. Você é corredor. Aí. Pedro Aniceto, Augusto Tomé. Ronaldo, um universo de pessoas aqui. Muito legal. Não seria diferente. Não seria diferente. Legal, quando eu publiquei no meu Instagram que você imediatamente só elogios um atrás do outro. Então, meu amigo, só te agradecer mais uma vez. Saiba que sempre aqui vai estar aberto, sempre que você quiser, eu não preciso te convidar, muito pelo contrário, portas abertas. E eu deixo você ir para suas palavras finais aí para a gente encerrar e tocar nosso dia. Maravilha, maravilha. Bom, eu que agradeço muito, muito a todo mundo que nos assistiu aí, que participou. Na remota hipótese de alguém não estar seguindo o professor Charles, aí alunos e ex-alunos meus, façam isso, porque tem sempre conteúdos muito legais de direito empresarial. Aliás, eu acho que o Instagram, uma das partes boas para a gente é essa, né? A gente começar assim, ver essas pílulas, coisa rápida, tal, de fora do nosso nicho, né, Charles? Porque, claro, a gente vai estudando as matérias que a gente mais lida e outras vão ficando. Então eu tenho gostado muito disso. Vira e mexe eu vejo lá os seus conteúdos, do Paulo Sumariva, do Tadei, do Paulo, e a recíproca é verdadeira, viu, pessoal? Os nossos seguidores aí, por favor, o professor Ronaldo é mestre. Também estamos lá publicando alguns conteúdos jurídicos rápidos lá. E te agradecer muito, foi um prazer te rever. A gente deu aula juntos na Unirsp lá no início dos anos 2000, né? Todos nós com 15 anos na época, muito precoces. Exato. E agradeço. Eu estou lá desde 99, Ronaldo. Pois é. Foi quando eu vim para Rio Preto, exatamente. Eu cheguei aqui em 99, até por indicação do Paulo Sumariva, que eu sempre agradeço. Comecei dando aula aqui em Rio Preto, lá na Unip, fiquei lá algum tempo. E desde então a gente vem desenvolvendo essa amizade, que é muito, muito gostosa, porque é um relacionamento muito horizontal e muito de um torcer pelo outro, né? E a gente fica sem se ver anos, mas está sempre ali, essa turma. O carinho permanece. O magistério tem, como eu digo, o Charles, assim, sem desprezar a advocacia, a magistratura e tal, mas o magistério é diferente, né? A gente acaba realmente formando vínculos aí que são indissolúveis e são vínculos justamente de um levantar a bola para o outro, e eu acho que isso é muito bacana, isso é muito legal, isso devia ser exemplo assim, na advocacia, na magistratura, porque tem espaço para todo mundo, né? E a gente só ganha compartilhando espaço, compartilhando conhecimento, conversando, trocando ideias. Que Ronaldo, quantas vezes provavelmente você não deve ter ouvido assim: nossa, doutor Ronaldo, mas por que você ainda dá aula, né? Você ainda vai... Charles, pô, você tá, sei lá, 27 anos dando aula, por que você ainda vai dar aula, né? Aguentar aluno e etc. Não é isso, o sentido não é esse, é o contrário, né? É o contrário, é muito ao contrário. É um prazer que só quem está lá dentro há tanto tempo consegue falar, de estar junto com os alunos, aprender com os alunos, estudar cada vez mais para ir para preparar uma aula. E você, Ronaldo, é um dos exemplos que a gente segue como pessoa, como magistrado, como professor. A recíproca é verdadeira, você sabe disso, eu também te admiro muito e agradeço imensamente, Charles. Estamos sempre por aqui, é só avisar. Olha só, essa é verdade, doutor, temos aqui. Abração. Um grande abraço para você, para sua família, muita saúde. Grande abraço. Muita saúde para todos. Abraço a todos. Abração a todos, pessoal. Muito obrigado. Abraço. Tchau.